Oi, Edna, bem-vindo. Adriana, bem-vindo também. A Ilma, nossa querida Ilma, já, já nos preparando aqui para dar início à nossa live deste começo de noite, hoje falando sobre acesso a crédito, uma situação que hoje abarca tantos pequenos negócios, que é justamente descapitalizar, queimar ali o seu caixa com as contas que não param, e o que acontece é que o faturamento está diminuindo, clientes diminuindo. Nossa, que desafio! Precisamos de recursos no caixa dos pequenos negócios. Então hoje o nosso assunto é esse: como ter acesso a crédito. Eu convido você a ficar conosco até o final. E a gente vai agradecendo a cada um de vocês que chega aqui em nosso canal: Sara, Patrícia, a Rai, a Josilô, a Josi, né? A Checard, as empresas, né? Os pequenos negócios que tanto precisam de informação. A Matilde, obrigada pela presença. Sirlene, a gente vai tentando aí atender a cada uma das perguntas que vão chegar pra gente. Daqui a pouco a gente já recebe também aqui o nosso convidado. Eu já vou começar aqui apresentando, fazendo a nossa abertura, e daqui a pouquinho chega o pedido, a solicitação do nosso convidado, que eu só vou apresentar na hora, né? Mas vamos lá. Eu sou Regina Azevedo, analista técnica do Sebrae. Agradeço a sua companhia aqui conosco, você que já criou o hábito de vir aos canais de comunicação do Sebrae para buscar atendimento. Olha só, o Francisco já chegando por aqui, ele é o nosso convidado de hoje. Mas já eu coloco o Francisco aqui com a gente, por enquanto já vamos acenando aqui para ele. E olha só, o Sebrae Tocantins preparou um time de especialistas para atender o pequeno negócio e trazer orientações, informações nesse momento de crise, onde o faturamento vem caindo, onde os clientes precisam buscar uma nova forma de conseguir o contato com o seu fornecedor, com o seu cliente e vender, né? Então, hoje o nosso papo é justamente sobre como conseguir crédito nos bancos. A gente vê aí o Francisco Ramos já dividindo tela comigo, é o nosso convidado novamente. Tá me ouvindo bem, Francisco? Estou ouvindo bem, Regina. Você está me Ó, ouvindo? sim, muito bem. Que bom você novamente com a gente. E hoje o assunto é bem sério, né? A gente vê aí uma preocupação do governo que já liberou recursos, os recursos já estão nos bancos, e como fazer esse recurso chegar ao pequeno negócio, que é o objetivo, é fazer chegar na ponta. Esse é o nosso papo de hoje e você está convidado a participar dele, gente. Avisa lá o seu amigo, aquele conhecido que precisa de recursos nesse momento, que precisa inicialmente de informação para chegar a esse recurso, porque o nosso especialista, o especialista em finanças do Sebrae, Francisco Ramos, hoje vai estar com a gente nesse começo de noite, então, para tirar dúvidas, orientar. Né, Francisco? Isso Bem-vindo! mesmo. Esse é o momento que nós temos aqui hoje. Nós teríamos aqui hoje o nosso superintendente aí da Caixa Econômica, mas o mesmo solicitou para ficarmos para a próxima semana. E vamos aí começar esse nosso trabalho de agora à noite, falando sobre crédito, falando também do recurso aí, desculpa, da Caixa Econômica, que ele estaria presente hoje à noite, e falar também sobre o nosso compromisso de agora de passar orientações para o empresário da micro e pequena empresa, o que é que ele necessita de orientações de crédito, o que é que ele precisa de como, nesse momento, ele acessar o serviço financeiro adequado à sua empresa. Correto. E de antemão, a gente já divulga os nossos canais de atendimento para aquela pessoa que precisa de orientação a mais, que a gente não conseguia atender aqui nesse canal agora, nesse bate-papo. Liga para a gente no 0800 570 0800 ou mande um zap para um atendimento ali pelo WhatsApp para 9971 2198. E agora, mande a sua pergunta, participe, me ajude a extrair o maior número de informações aqui do Francisco
para deixar tudo claro e bem mais fácil para você. Vamos começar? Francisco, já vi que está chegando perguntas ali, mas eu vou começar com uma que eu tinha aqui preparado para te fazer. O que os bancos têm oferecido hoje no mercado para as micro e pequenas empresas? Vamos começar falando daí. Bem, vamos lá. O primeiro passo que os bancos têm oferecido, aliás, o governo federal ele colocou como uma das estratégias principais deles, que é essa prorrogação do prazo em 60 dias da parcela dos financiamentos, exceto cheque especial e cartão de crédito. Esses parcelamentos, adiar esses financiamentos, isso não é se você tem que requerer. O cuidado que a gente pede, o cuidado que eu peço que ele faça, que ele tenha na hora de lá, é analisar que, às vezes, essa prorrogação adiar essa parcela, às vezes ele está ficando mais caro e esse tem que ser analisado. Não é simplesmente ele prorrogar esse prazo. Então, esse é um dos programas que ele tem feito, um dos incentivos. Outros deles é também colocar linhas de créditos especiais. Essas linhas de crédito tem que analisar se de fato é uma linha de crédito especial. Então, os bancos colocam assim, aí uma linha de crédito voltado para o pequeno empreendedor, para a pequena empresa, para a microempresa, para o microempreendedor individual. Mas qual é que tem essa taxa de juros? Então, tem que analisar se o programa de governo federal ele está bem pautado nesse sentido, ele está bem focado na liberação desse crédito. O que a gente tem agora é a regulamentação, que essas normas comecem de fato a liberar, como já está sendo uma regulamentação que saiu dentro de breve, daqui a pouquinho eu falo com ele, que é do Banco da Amazônia, esse do Banco da Caixa Econômica, porque eu estava vendo de alguns bancos que já estão com crédito aí, já para estar pronto na liberação. Certo. E eu gostaria aqui já de pedir uma complementação de uma pergunta que chegou para a gente. E Norte Sistemas colocou assim, não consegui ainda acessar essa linha de crédito. E Norte, explica para a gente um pouco mais, aprofunda aí qual foi sua dificuldade em ter acesso a esse crédito. Onde você bateu na trave aí? Conta para a gente. Enquanto isso, o Francisco vai contando para a gente qual a linha de crédito, então, explica melhor para a gente em relação a capital de giro. Como que tem sido essa questão da linha do capital de giro, que é aquele dinheiro que vai ficar ali para esses custos, né, de custos fixos que não param, né? Muita coisa parou, as vendas quase pararam, mas os custos fixos continuam ali, a gente tendo que pagar, mas para muita gente não tem dinheiro entrando. Capital de giro, como fazer esse dinheiro chegar para as empresas? O que tem de disponível no mercado? Esse é um dos maiores desafios, Regina, o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo e nos ouvindo. Esse é um dos maiores desafios. Inclusive, houve uma live sábado com o Paulo Guedes, foi feito com o CNDL, a Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. A política do governo ele liberou para os bancos. A questão dos bancos, eles têm que ter celeridade nessa liberação dos créditos. Está faltando a regulamentação de fato para isso. Mas para isso, para você ter acesso a esse, o que é que nós estamos colocando aí de orientação antes de correr atrás desse crédito para capital de giro? O Sebrae, nós estamos com o nosso atendimento no 0800 570 0800, nós estamos com toda a nossa equipe técnica preparada para isso, onde nós estamos aí com a planilha. O que é essa planilha? O que é essa orientação? O seu faturamento, ele teve uma queda desse faturamento da sua empresa. Esse faturamento caiu 30%, 40%. E aí, quanto que você necessita de fato desse crédito nesse momento? Esse crédito você vai precisar de quê? Esse crédito você vai necessitar dele para 20 mil reais, para empatar o seu fluxo de caixa nesse momento, ele tem que ser equilibrado. Você tem que equilibrar esse seu fluxo de caixa. Então, para cobrir justamente esses custos fixos que você falou. Com base nisso, nós vamos, você vai ter certeza não, você vai ter um embasamento de quanto será a necessidade para você se manter nos próximos 4, 5, 6 meses. Com base nisso, o que é que tem hoje de linha de crédito? Eu estava fazendo uma tabela, deixa eu me permitir aqui, até eu estar montando aqui uma tabela. Por exemplo, nós temos linhas de crédito que foram disponibilizadas aí do próprio Sicoob. O Sicoob, a cooperativa de crédito, com taxas de juros aí lançadas para capital de giro, a partir de 1,49 ao mês. O Banco da Amazônia lançou uma linha de crédito com juros a partir
2,5% ao ano, que é um capital de giro aí para socorrer as empresas, emergencial, mas ele não foi regulamentado. Ele foi lançado ontem pelo Banco Central, mas ele não foi regulamentado ainda. Ou seja, o banco ele tem que fazer toda a operacionalização dele para poder conceder esse crédito. Esse é um dos motivos, Regina, que as pessoas estão falando e, de fato, estão corretos. E esse é a nossa grande angústia quanto a isso, como analista técnico do Sebrae, responsável de serviços financeiros, que o governo vai lá e anuncia. Foi liberado 40, 30, 40, 50 bilhões de reais para micro e pequena empresa. Mas cadê o dinheiro? Como é que eu faço para ter acesso? Porque ele falou da política pública, mas para o banco poder operacionalizar, ou seja, para poder o bancário lá na mesa ele digitar e fazer a operação de crédito, ele tem que estar normatizado. E esse é um dos problemas que tem dessa normatização. E é isso que a gente está buscando fazer. Aliás, não depende só daqui, obviamente, não depende daqui, mas, por exemplo, a própria Caixa Econômica falou que a partir de amanhã já vai estar operando. O Banco da Amazônia, conversando hoje lá em Belém, conversando com o superintendente hoje, ele colocou que ele já começa a fazer essa normatização, essa regulamentação, perdão. Acredito que se faça de amanhã para depois, provavelmente semana que vem já deve estar pronto na liberação, né? Porque tem todo um trâmite aí, não vou estar prometendo algo que não está ao nosso controle. Outros bancos oficiais, como o Banco do Brasil, ele está com regras próprias de capital de giro, mas nada tão direcionado para o Covid-19. Outros bancos privados, como Santander, Bradesco e Itaú, eles estão com crédito próprio voltados para isso, mas com taxa meio que de mercado. É isso aí que está buscando para que os bancos voltem a ter créditos direcionados para este público hoje da microempresa. E a pessoa que colocou, o empresário que colocou, eu não estou conseguindo ter acesso ao crédito, esse é um dos problemas. Crédito, nesse momento, eu estou falando muitas vezes, eu sempre digo que a fome é igual aquela campanha do Betinho, a fome. Quem tem fome tem pressa. A empresário agora ele precisa, de fato, desse socorro, porque as vendas caíram, praticamente pararam, e ele precisa cobrir os custos fixos da empresa. Excelentes notícias, respondendo até uma pergunta que chegou da Sirlene de Paraíso aí para a gente, querendo saber onde procurar. Então, a partir de amanhã já tem banco oferecendo e com taxas aí, pelo que você comentou, muito boas. Em alguns vai faltar ainda regulamentação. Mas comenta para a gente um outro detalhe, na verdade 2 detalhes. Eles têm falado alguma coisa em relação à carência para esse tipo de linha de crédito para capital de giro? E mais... Sim. Tanto carência como também a questão da garantia, que é o grande desafio para muitos pequenos negócios. Esse é uma das questões. Eu vou em alguns pontos aí. Alguns pontos que hoje eles travam, de fato, a economia e a gestão aí. Vamos lá, alguns pontos. Você me colocou aqui as garantias. O Sebrae hoje, aqui no estado, nós temos aí, por exemplo, um dos bancos que trabalha também com crédito, que está aí. A Agência de Fomento é outro deles aqui do estado, que está com crédito e concedendo com taxa para capital de giro de 1,69 ao mês, Agência de Fomento. E o Sebrae avaliza lá com até 80% de aval que o Sebrae avaliza lá na Agência de Fomento. O Sebrae está assinando, já assinou com Caixa Econômica e Sicoob, está faltando, acho que, alguns detalhes para a liberação, para poder nós sermos avalistas também nessa operação, lá na Caixa Econômica e no próprio Sicoob, onde o Sebrae poderá ser avalista de operações de até 80% nessas instituições, em garantias complementares. Então, você não tem aval, o Sebrae poderá ser seu avalista, pagando 1% ao ano pelo valor avalizado durante a operação de crédito ao ano. Esse é um outro ponto. Banco do Brasil está retomando e Banco da Amazônia é uma informação muito boa. Está em caminhos aí de negociações de voltar a ter o aval do Sebrae também lá no Banco da Amazônia após aí uns 15 anos que está fora. Você fez uma outra pergunta também. Carência. Carência para começar a pagar. Tá ok. A carência.
Via de regra, no capital de giro, em qualquer operação de crédito, a carência está variando entre 2 a 3 meses para começar a pagar. É pouco, Francisco? É pouco. No momento atual, é pouca carência. Isso não tenha nem dúvida. Esse do Banco da Amazônia, que é o crédito emergencial, ele foi, para deixar bem claro, ele foi autorizado ontem pelo Banco Central. Então, se for amanhã no Banco da Amazônia, não vai encontrar, não vai para esse crédito liberado. Ele lá está com uma carência de, deixa eu me lembrar aqui, foi que eu até peguei isso ontem, hoje, né? A carência deles são até 31 de dezembro, ou seja, ele vai são de 24 meses, com a carência até 31 de dezembro desse ano. Excelente prazo. Ou seja, então é uma negociação daí que tem que fazer. E daí vem, Francisco, mas o banco não tem o avalista. O Sebrae, por exemplo, hoje, dia 7 de abril, o Sebrae não está com o FAMP lá no Banco da Amazônia. O que é que eu tenho que ter? Aí sim, garantia real. Eu tenho que ter o garantia real ou o avalista. Perfeito. Complementando sua pergunta, desculpa aí, Regina, complementando sua pergunta, como que fica? E outra coisa, quem é o impeditivo? E eu estou negativado. Eu estou sem certidão negativa, eu estou no Serasa, estou com o CCF. É um fator impeditivo. É complicado. É fator impeditivo, sim, para a concessão do crédito. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Existem operadoras de crédito, existem sites, existem fintechs, onde você entra em contato e eles, por exemplo, a Fiesp mesmo lançou hoje um link, onde você entra lá no link da Fiesp que lançou e ele manda a sua proposta de crédito para várias operadoras e vê se analisa, se empresta para você, mesmo estando negativado. Tem uma fintech aqui de Goiás, que é a Easy Crédito, EASY-crédito.com.br. Você lança a proposta para lá e ela pega a sua proposta e ela envia para várias instituições. Então, mas a tendência é pagar um juro um pouco maior, né? Isso, ela tem um juro um pouco maior porque tem restrição. Então, o risco de crédito é maior. Mas pode ser que tenha, que ela apareçam ou não. Então, existem possibilidades para esse ponto aí também, que é o acesso ao crédito para quem está negativado, para quem está com situações, porque a parte de estar negativado, ele está hoje, não é que ele é negativado, ele está. Então, tem que ter uma consultoria, entender qual é o problema, para ele sair daquela situação de negativação. Bom, a gente começou falando sobre linha de crédito para capital de giro. Aí eu te faço uma pergunta que complementar, porque a Inorte Sistemas trouxe mais informações sobre aquela batida na trave ali na hora de buscar a linha de crédito. Ele colocou para a gente que no caso do Banco do Brasil, ele buscou procurando aquela disponibilidade para linha de crédito, para pagamento da folha dos funcionários. Esse tipo de linha de crédito entra nessa mesma de capital de giro ou vai ser diferente? O que você teria de informação sobre isso? Ela é uma linha de crédito diferente, a de funcionários. Ela entrou para pequena e média empresa, a microempresa ela não entrou. Ela entrou para a pequena empresa e a pequena empresa ela tem esse crédito. Ele não é um capital de giro, ele vai ser pago diretamente na folha de pagamento dos funcionários. Ele é uma linha de crédito diferente. Ele não vai para a empresa, é uma linha de crédito para os funcionários. A questão é que ele é uma taxa de juros bem menor, de taxa Selic, e esse pagamento ele tem aí para pagar em 48 meses, uns 60 meses, e esse pagamento já está operando, os bancos oficiais já estão trabalhando, os bancos privados, eles ainda estão com essa pendência ainda de trabalhar com essa linha de crédito, embora que eles tenham toda a obrigação de trabalhar. A questão do crédito no Brasil, nós temos uma grande questão, e é isso que nós, do Sebrae, tentamos cada vez mais ampliar o acesso ao crédito. Seja esse crédito através dos bancos, seja através das ESCs, que são empresas simples de crédito, que sejam através das fintechs. Existem mais de 500 fintechs no Brasil.
Porque o crédito, de uma forma geral, está concentrado em 5, 6 grandes instituições bancárias. Então, nós temos que cada vez mais pulverizar para ter uma ampla concorrência. Mas hoje, na realidade, ele consegue ter esse crédito para o funcionalismo público, desculpa, para o colaborador, para o funcionário dele, através dessa linha de crédito que a pessoa fez a pergunta, que é para o pagamento da folha, para a folha de pagamento, que não é capital de giro. Uhum. Ele entra no capital de giro no contexto, mas esse especificamente é para a folha de pagamento. E vai cair direto na conta do funcionário. Um ponto que a gente tem que deixar claro agora numa análise financeira, é isso que a gente está dando essa orientação para os empresários, é que ele entenda nesse momento que a empresa dele, vamos como um exemplo, ela fatura 100 mil reais por mês. E ela caiu esse faturamento dela em, sei lá, em 60% de faturamento, essa empresa dela caiu o faturamento. Esse faturamento dessa empresa que caiu, ele precisa necessariamente ele precisa nesse momento ter que ajustar os custos da empresa dele conforme essa nova realidade. E esta nova realidade da empresa requer que ele esteja adequado para isso. Ou seja, ele tem que adequar os custos, ele tem que diminuir sua retirada, ele tem que rever algumas despesas que ele tem. Na última live que eu trabalhou, né, toquei justamente nesse ponto. E para ele manter a empresa em equilíbrio, pelo menos próximo do zero o seu fluxo de caixa. Daí sim ele atrás de um capital para suprir esse período que vai ser de 4, 5, 6 meses de queda das vendas. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui. A Nayara quer saber se no Sicoob o Sebrae também já tem esse convênio para ser avalista. E a Normi pede para você só reforçar taxas de juros para essa linha de crédito de capital de giro. O que está sendo praticado e o que a gente recomenda que é interessante? O recomendável, eu sempre digo o seguinte. Eu vou falar o que eu falo para os clientes que procuram o Sebrae, que me procuram especificamente. Eu sempre digo o seguinte: taxa de juros cara é aquela que a gente não consegue ter acesso. Eu sempre vejo o seguinte: qual é a necessidade, o que vai pagar uma taxa de juros do crédito que você vai ser concedido é o seu plano de trabalho, é o custo da empresa, e com base nela ali você vai conseguir pagar ou não, depende dessa análise. Tá? Mas é o seguinte: qual é a taxa de juros hoje que está oscilando? A taxa de juros hoje ela varia. Por exemplo, tem taxas a partir de 0,57 ao mês, Caixa Econômica, 0,87, 0,89, 1,69, 2,57. Eu digo sempre o seguinte: taxa de agora esse Banco da Amazônia, através do FNO, 2,5% ao ano, crédito emergencial. Agora, será que vai ter crédito para todo mundo? Será que vai todo mundo conseguir? Ou seja, eu tenho que estar enquadrado naquele ponto, eu tenho que estar disposto a minha empresa a estar atendendo, eu tenho que estar disposto com a minha empresa a estar com a minha contabilidade, pelo menos, em ordem, algo mais ou menos, para se trabalhar. Então, essas taxas de juros estão variando aí. Esse 2,5 é ao ano, esses outros variam entre 0,58 e 0,57. Porém, isso depende muito do seu relacionamento bancário. E relacionamento bancário não dá para se fazer a partir de agora. É um histórico. Se eu tenho um comércio que eu tenho um sacolão, eu vendo frutas, verduras, legumes em geral. Então, eu tenho um cliente que estou vendendo verduras. O banco, ele vende dinheiro. Então, se você tem um relacionamento com aquele banco, o banco ele vai ter um relacionamento com você. Ele vai entender. Mas o que ocorre por muitas das vezes, Regina, Normi, que fez a pergunta, o que ele colocou foi o seguinte: ele tem um relacionamento com o banco, mas a maquininha de cartão dele é em outro banco, ou é de uma operadora que ele não tem movimentação. Então, o banco não acompanha o fluxo de caixa dele. O banco não acompanha o dinheiro que entra na empresa. O que ele movimenta naquele banco, aliás, ele tem a maquininha, mas a conta dele é pessoa física. Então, o banco não sabe aquele CNPJ. Então, você não tem relacionamento. Você até fatura lá seus 30, 40 mil por mês, mas quando o banco vai ver na sua conta, você é pessoa física, ele nem sabe que você tem movimentação.
Então, às vezes, você pode ter um limite de crédito de 10, 20 mil, 30 mil, quando vai lá o banco só te oferece 3, 4 mil. Aí você diz, poxa, eu sou cliente. Então, vem nessa linha. Então, a taxa de juros depende do relacionamento, é o que cabe também para a empresa. Mas houve uma outra pergunta também que você fez. Sim, eu faço novamente e ainda incluo mais um banco, que chegou mais uma perguntinha. Justamente sobre o fundo de aval. Tá ok. As pessoas podem acionar o fundo de aval do Sebrae nos bancos Sicoob e Bradesco, chegaram essas perguntinhas. E mais, onde as pessoas podem pesquisar esses bancos que já estão disponíveis para ter acesso a esse FAMP, que é o fundo de aval do Sebrae? Ok. Hoje o Sicoob ainda não está vigente, o Sicoob hoje já assinaram Sicoob e Caixa Econômica. Até bom, ressaltando, né, que o Christian, o superintendente aqui de Tocantins, ia estar presente hoje, mas pelo motivo de ter informações da Caixa, e foi lançado hoje o programa aí dos R$600 para o MEI, ele deixou para vir na próxima semana, onde vai estar apresentando para a gente aqui, apresentando para todos aqui numa live na próxima semana. Hoje, o Sicoob e a Caixa, ele está assinado, mas não está vigente ainda. Está faltando um ajuste fino, vamos dizer assim, para poder passarem a operar. Está o Bradesco e Santander. Eles dois operam o FAMP, mas somente para franquia. O Sebrae está fazendo gestão para que eles passem a aceitar para capital de giro. Eles podem colocar na linha de crédito que eles quiserem, mas eles optaram apenas para capital de giro. O Banco do Brasil, ele pode aceitar o FAMP, mas eles optaram apenas para o Progerfat, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda. Mas o Progerfat está suspenso desde janeiro do ano passado. Então, nós estamos com o FAMP, com o Progerfat suspenso. E o banco, obviamente, consequentemente, o Banco do Brasil está suspenso com o FAMP. Perfeito. Hoje, no Tocantins, nós temos em operação o fundo de aval pelo agência de fomento, né? Recapitulando o que eu falei anteriormente. Está também credenciando o Sicredi. O Sicredi também está credenciando em breve. Em breve, o que eu estou falando em breve, amanhã, semana que vem, tem que estar, porque a coisa está muito séria. Nós temos muito rápido. Está rápido, né, nesse momento. Excelente. Tem algum lugar que pode pesquisar para acompanhar isso, além da agência? A nossa agência de notícias? A pesquisa que você pode fazer é no www.sebrae.com.br/FAMP. Ótimo. Então, Perfeito. você entra lá e se acessa ao público, você vai ver as instituições, você vai ver quais são as normativas. Repetindo, www.sebrae.com.br/FAMP. Então, você vai ter todas as regras, toda a regulamentação, toda a operacionalização dele. Um detalhe com relação ao FAMP, algumas pessoas conhecerem, e o FAMP agora está bem em voga, embora a gente tenha falado muito do FAMP, mas o FAMP aqui no Tocantins, desde 95, ele existe desde 95, no Tocantins já atendeu quase 3.300 empresas, e no Brasil, desde esse período, foram mais de 320 mil empresas que já foram atendidas em todo o Brasil com a operacionalização do FAMP. Quem quiser saber um pouco mais sobre o FAMP e como pode ter acesso a esse aval do Sebrae para o seu financiamento, basta entrar em contato com a equipe de técnicos do nosso Sebrae, tá bom? Daquele 0800, 570, 0800, até o Francisco vai estar disponível para vocês lá também. Com certeza. Agora, com certeza. Vamos adiante. Tem muita pergunta chegando, muita coisa legal. E uma dúvida que pintou, que é legal você já colocar para a gente. Qual a documentação exigida quando você chega no banco para pedir uma linha de crédito? Já vamos só simplificando aqui, já deixando claro, porque já tem gente com dúvida até, porque não, aqui, por exemplo, a Simone, ela tem dúvida porque não tem alvará. Esse alvará vai fazer falta na hora dela buscar esse financiamento, essa linha de crédito? O alvará, ele é um documento obrigatório da empresa. Como é que ela pode funcionar se não existe um alvará? Ela vai estar ilegal. O alvará é um documento obrigatório da prefeitura para poder funcionar. Ela pode ter o CNPJ, ela pode ter a inscrição estadual, ela pode ter a vigilância sanitária, mas se ela não tiver autorizado pela prefeitura para funcionar,
ela não vai poder funcionar. Quando se fala, a prefeitura foi lá e cassou o alvará. Mas eu tenho tudo. Não, você tem que ter o alvará. Você tem que estar autorizado legalmente para funcionar. É tanto que é alvará de funcionamento e localização. Então, tem que ter o alvará. Então, a documentação. Sempre falam para mim que diz o seguinte, para você ter acesso ao crédito é muito burocrático. Não é burocrático. Vamos colocar como exemplo. Eu vou ter acesso a um crédito, ao banco. Ele vai me pegar meus documentos pessoais, CPF, RG. Ele vai me pegar o meu holerite, e vai me pedir um comprovante de residência. E meu estado civil. Pronto, esses documentos. Da empresa, ele vai pegar a documentação da empresa, que é o CNPJ, inscrição estadual, a documentação de regulamentação dele, onde é que ele funciona, onde é que está, tudo uma documentação. Sim, ele vai me pedir também se eu tenho se meu CPF está negativado ou não. Pronto. Da empresa, do mesmo jeito. Qual é que ele vai saber qual é a renda da empresa? Ele vai saber quais são o faturamento e quais são as despesas da empresa. Mas eu não tenho. Mas você tem que ter. Quanto que você vende e quanto que você gasta. Ou seja, quais são a relação de venda dos últimos 3 anos, quais dos últimos 2 anos, depende do tempo da empresa, mas normalmente dos últimos 3 anos. E quais as vendas que você tem dos últimos 3 anos, mês a mês. Eu não tenho esse contador. Não, você tem um contador. Mas isso é muito complicado. Mas por que a pessoa física tem e a pessoa jurídica não tem? Eu tenho que declarar meu imposto de renda, ele pede o imposto de renda. Então, essas são informações básicas. Então, para ele saber se uma empresa, se eu tenho capacidade de pagamento, ele pega qual é a minha renda, ou seja, quanto é que é meu salário. Do empresário, ele pega o Prolabore. A questão é que o Prolabore, muitas das vezes, o empresário coloca sobre um salário mínimo. E, às vezes, sobre um salário mínimo, é o Prolabore dele, da renda. Mas ele quer saber da empresa se é viável, então ele tem que fazer toda a documentação. Não é complicado, não é burocrático. Se você tiver toda a relação, ou seja, a documentação da empresa, a relação das vendas, a relação dos custos da sua empresa e apresentar tudo isso daí, ela não vai ter essa complicação. Agora, se eu não tenho, se eu estou negativado agora, eu fico uma dica. Vê se está negativado antes de ir no banco. Fica uma dica. Se tiver negativado, já resolve logo antes de ir no banco. Porque se o teu gerente ele já olha que você está negativado, ele já vai fazer uma cadastreira. Então vai lá, olha antes se já tem alguma negativação, se estou com uma conta de energia que foi lá para o Serasa, se eu estou com algum título protestado, já tira logo, antes de ir no banco. Tirou, vai lá no banco. E você começa a fazer isso aí. Perfeito. Olha só, o Que Delícia Restaurante e Lanche pergunta se é preciso necessariamente ser correntista do banco para conseguir essa linha de crédito. Depende. A informação que eu recebi, depende da linha de crédito, obviamente, né? Mas nessas linhas emergenciais que surgiram agora por conta do coronavírus, a informação que eu tenho, como tudo isso está muito novo, mas a informação que eu tenho, e aí eu não estou aqui com a pessoa do banco para me referendar nessa minha resposta, é que não precisa ser cliente do banco. Não precisa. Então, eu amanhã já me confirmar, não, por exemplo, esse linha de crédito capital de giro lá no banco, na Caixa Econômica, não precisa ser cliente. Basta procurar lá no banco e para ter acesso a ele. No Banco da Amazônia, da mesma forma, tive essa resposta hoje. Então, em tese, não precisa. Outros bancos, bancos privados, outras linhas de crédito, via de regra, precisa de você ter um determinado tempo de movimentação. Esses créditos destinados agora de subsídios para essa época do coronavírus, diz que não tem esse tipo de exigência por conta da pandemia. Olha só, Giovanni Célia, ele perguntou, ou ela, né, perguntou se ela está com dificuldade para pagar os boletos da mercadoria que comprou no mês passado, nos meses anteriores. E a loja agora está fechada.
como é que ela consegue crédito? Se ela já pode, até com isso, já ter sido protestada? O que você dá dicas aí nesse caso? Esse é um dos pontos, Regina, que fica se trabalhando com relação a isso, entendeu? De principais pontos. Ela pode estar negativada. Antes de mais nada, negociar com o fornecedor dela. Para não protestar, né? Eu acho que nessa hora o apelo é bem válido. É chegar e tentar negociar com o fornecedor dela. Não conseguiu, o fornecedor dela foi intransigente, tal, vira e mexe. Ou seja, segundo passo. Amanhã, entre em contato com o nosso 0800 do Sebrae. Vamos analisar a planilha dela. Coloca lá, entra no 0800, pega um apoio de uma assessoria financeira. Se for aqui em Palmas, veja quem poderá estar atendendo, posso estar atendendo essa pessoa, encaminha para um consultor financeiro, vê como está a situação da empresa, monta um fluxo de caixa dela, vê quanto está negativado e ela apresenta isso para o fornecedor. Porque a situação que ela está passando, o fornecedor dela também está passando. Então, não é o momento de cada um bater um no outro, mas é o momento de todos se darem as mãos. Porque se ela ficar sem crédito agora, se ela ficar negativada, melhor dizendo, ela não vai conseguir ter crédito. Então, é o momento agora de chegar, olha, tá aqui, ó, não me negativa, se você me negativou, retira lá do protesto, não negativa por esse motivo. Eu sei que não é fácil, eu sei que a vida do empresário agora, e eu fico muito ansioso com essa situação e muito angustiado com essa situação, porque isso trata literalmente da vida dele. E muitos dos empresários, o que é que acontece hoje? Ele não tem um capital de giro reservado. O que é que ele tem? Um capital em que ele vende, ele tem que pagar as contas com o fluxo do movimento do mês, para poder as contas vão pagar vencendo, as que vão vencer. Então, ele não tinha um capital de reserva. Então, ele está aqui, ele chega nessa situação. E eu sei que é desesperador, mas o momento agora é, calma, chama a pessoa de fora para ele olhar e analisar. E você vai colocar à disposição e entender esse momento. Em caso específico dessa pessoa que fez a pergunta, é o momento, pode entrar em contato, a gente está aí prontamente para atender e encontrar uma solução junto, né? Essa planilha que você comentou, ela é muito importante, ela é muito necessária para muitos negócios. A Sanseg Eletrônica está perguntando para a gente se essa planilha está disponível ou vai ter que acessar ela sempre pelo 0800. Conta para a gente. Ela está pelo 0800. Ela tem que estar acessando pelo 0800, até porque tem que entender lá dos indicadores que tem para poder você analisar através do nosso atendimento. Então, entra em contato com o call center nosso, a central de relacionamento, melhor dizendo, pode direcionar para mim, para Francisco, pode direcionar para o José Daniel, que é aqui em Palmas, e o Edgley, que são as pessoas que têm o entendimento dessa planilha. Tem em todo o estado, onde tem escritório do Sebrae, tem sempre um analista financeiro que conhece da planilha, que poderá prestar essa orientação, e também os nossos consultores. Mas fica uma dica. Digamos que você não tem acesso a essa planilha. Pega uma planilha de fluxo de caixa, que vai analisar o seu DRE, o seu demonstrativo de resultado, e veja quanto que ele ficou negativo. Caiu suas vendas, como eu falei o exemplo agora anterior. Verifica quanto é que ele ficou negativo. Vou entender qual é o meu ponto de equilíbrio. Quanto que eu preciso vender para empatar? Uhum. Com base nisso, vamos para campo. Vamos pensar, vamos inovar, vamos ter ideias novas. E vamos atrás de crédito, se for o caso. Porque o crédito bancário é um detalhe, gente. Estamos falando aqui de acesso a crédito. Crédito bancário é um deles. O crédito ele pode vir de banco, o crédito ele pode vir através de fornecedores, o crédito ele pode vir de um familiar que você pode chamar no momento aí, para ele ser um sócio seu nesse momento de crise, para ele socorrer você e ele entrar como sócio. Esse crédito ele pode vir através da venda de algum ativo que você tenha. Esse crédito pode vir de uma antecipação de cartões que você fez e você antecipar esses cartões aí, caso não já tenha feito. Então, existem várias maneiras de ter acesso ao crédito. Então, porque a gente sempre fica bitolado, e esse é
é algo que a gente fica sempre pensando, poxa, eu vou no banco para correr. Não, calma, esse é um caminho. É um dos caminhos. Existem outros caminhos para você ter acesso ao crédito. E com a ajuda dos nossos analistas, às vezes é certo que várias cabeças pensam melhor que uma, né? Liga para o nosso 0800 e conversa com vocês, está fácil. E esse é um dos pontos, Regina. Por quê? Como a gente, naquele momento, não está envolvido no problema, a gente consegue, por vezes, e muitas das vezes, encontrar a solução. Você não está envolvido no problema, então você consegue ver a solução, encontrar a saída. Eu sempre uso também com uma analogia com o jogo de dama. O jogo de dama, o cara que está jogando dama, ele não vê muita saída no jogo, mas a pessoa que está de lado, olhando o jogo, ele consegue ver várias jogadas. Perceber. Então, é essa linha de entendimento que se tem na análise financeira. Não é que a gente não vai se envolver emocionalmente, não é isso que a gente tem um coração frio. A gente sempre fala que o administrador tem que ter um coração de ouro, duro e frio. Não é isso. Mas ele não se envolve emocionalmente, mas ele vai encontrar soluções. Por vezes... Vai guiar com exercícios, né, ali, visualizando cenários, às vezes encontrar alternativas que o gestor ainda não tenha pensado, né? Alternativas tem. Nem sempre, às vezes, não é daquela forma que a gente queria. Mas é verdade. Alternativas tem. Gente, eu de antemão já coloco que os nossos técnicos, os nossos especialistas, eles estão dia a dia ligados no que sai de novidade no mercado financeiro para poder ajudar. Então, se você não tem tanta expertise assim nesse cenário, liga para os nossos especialistas que eles te ajudam, tudo de graça. O Sebrae é o apoio nesse momento gratuito em vários canais. Daqui a pouco a gente volta a reforçar. Vamos para mais uma pergunta? A Suelma Marques, ela pergunta se as linhas de crédito estão disponíveis em qualquer estado? Ou é só aqui no Tocantins? Como é que é? Se as linhas de crédito estão disponíveis em qualquer estado, ou é só aqui no Tocantins? Se ela pode indicar para um parente que está em outro estado, por exemplo? Pode. A linha de crédito, obviamente, do Banco da Amazônia, na região norte, e as linhas de crédito, elas são os bancos federais, elas são nacionais, né? O Banco da Amazônia é um banco regional, os bancos, ela está em todo o país, porque o único banco que nós vamos ter regional, aliás, estadual, é a agência de fomento, que é o que funciona aqui no estado. As cooperativas de crédito, um detalhe, as cooperativas de crédito também ela tem uma particularidade. Por exemplo, o Sicoob Credipar, ele é específico do Sicoob Credipar daqui nosso. Ele funciona com o nosso aqui, com a central dele de Brasília. De Brasília, a central dele. De Goiás, melhor dizendo. O Sicredi de Mato Grosso do Sul. Então, às vezes, pode ter outra Sicredi de outra central, por exemplo, do Mato Grosso, que tem uma política de crédito diferente do Sicredi aqui no Tocantins. Então, assim, às vezes as cooperativas ela têm uma diferença. Por exemplo, eu tenho o mesmo Sicoob aqui. Eu tenho o Sicoob Credipar e eu tenho o Sicoob Unimed. Então, eles têm políticas de crédito diferentes. Então, tem que observar isso aí. Mas, via de regra, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, é o mesmo em todo local. Perfeito. O Bradesco, Santander, Itaú, é o mesmo. O que vai diferenciar, aí sim, é o seu relacionamento. Aí, os bancos também, ele vai ser o seu relacionamento bancário com aquela instituição da taxa de juros, quando não é um recurso tipo esse do Banco da Amazônia, que é de 2,5%. Certo. Entendeu? Francisco, entendido. O Alves Souza, ele coloca para a gente uma afirmação. Se a pessoa é microempreendedor, mas não tem firma no nome, se abrindo, é na verdade uma pergunta, se abrindo uma firma, ele pode fazer um empréstimo. Por exemplo, mas aqui até uma correção, né? Se ele é um microempreendedor e tem CNPJ, ele é uma firma, correto? Ele já tem acesso a alguma linha de crédito, sendo MEI, microempreendedor? Não, sim, sendo MEI, sim. Tem crédito para MEI, tem crédito lá tanto no Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa, todos esses bancos têm crédito para MEI.
tem crédito aí para o MEI, obviamente nos valores proporcionais ao faturamento do MEI, tá? Perfeito. Normalmente um valor menor, né? Um valor menor, porque, por exemplo, o MEI tem um faturamento de até R$81 mil ano, 6.750 mês ao MEI, mês de faturamento que ele pode ter ao máximo, né? Então, ele vai ter proporcional ao faturamento dele. Agora, se ele for informal, sim, a agência de fomento também está com crédito também para o MEI. Se ele for informal e esse informal ele não está regularizado, existem créditos também para quem é pessoa física, mas não tem CNPJ. Deixa eu fazer aqui uma correção. O crédito também, o Banco do Povo de Palmas também está com crédito também, estava acompanhando crédito também para pessoa jurídica, principalmente MEI, aqui em Palmas também, tá? Ótimo. E continuando agora a parte da pergunta, né, do Alves, ele coloca assim, se ele abrir uma empresa hoje, ele consegue empréstimo? Olha, depende. Se ele for MEI, depende da linha de crédito. A maioria dos bancos, para o MEI, ele pede que ele tenha pelo menos 3 ou 4 meses de faturamento. Porém, se ele já estiver na atividade dele, se já estiver na atividade há 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não for iniciativo dele, ele não estiver iniciando na atividade, digamos que ele tem uma lanchonete, ele não está iniciando a lanchonete hoje, que já vem há 1 ano, 2 anos, ele só regularizou agora, existem instituições que ele aceita aquilo lá e vai fazer uma análise. Então, ele vai analisar o movimento dele, vai analisar. Mas não é certeza de garantia. Via de regra, pede que tenha pelo menos 3 meses, 6 meses de constituído a empresa e até mesmo 1 ano de constituído. Por quê? Até para saber a solidez da empresa. Mas eu entendo que o MEI, como ele já é uma empresa informal, ele era um informal que formalizou. Normalmente, eu acredito que ele deveria dizer, mas a regra está posta, ele tem que ter essa movimentação de soberana maioria. Uhum. Agora, uma pergunta para aquele que eu tenho certeza que é aquela pessoa que está com a corda no pescoço ali, maluco para ter acesso a essas linhas de crédito, ela deve estar fazendo agora, Francisco. Está indo ao banco, viu que tem disponível a linha de crédito. Em quanto tempo ele vai poder contar com esse dinheiro na conta a partir da solicitação? Eu queria estar hoje também perguntando isso para o nosso superintendente, para os nossos gerentes que estão aqui. Tá? A via de regra, para capital de giro, ele não é para demorar. Ele não é para demorar. Eu não quero criar aqui uma falsa expectativa, não vou colocar aqui prazos, mas ele não é para demorar. Esse é um tipo de crédito para capital de giro, principalmente nesse momento. São créditos que não devem demorar mais do que 3, 4 dias para estar liberado. Não pode ser mais do que isso. Por quê? Nas regulamentações não tem isso. Não tem os prazos para concessão do crédito, para liberação do crédito. Mas eles não podem ser créditos que demorem mais do que isso. Por quê? Para capital de giro, principalmente, não requer um projeto de viabilidade econômica tanto. Ele vai só um plano, só analisar os custos da empresa e para a liberação. Tá? Então, são prazos que seriam nessa média aí, 3, 4 dias. Não pode ser mais do que isso. Agora, existem financiamentos em outro momento econômico. O momento agora ele é bem diferente. Em outro momento econômico, tinha um projeto que liberava 2 meses, 3 meses para liberar um crédito. Quer dizer, para quem está precisando do capital de giro, já tinha morrido. Agora, as taxas de juros, elas em tese, os bancos privados, os bancos, de uma forma geral, não o banco privado, mas em tese, os bancos, para capital de giro, liberam quase que imediato. Se você foi lá, aprovou, liberou, ele dá um comando, já está na conta. Em compensação, vai analisar a taxa de juros. Ou seja, espero que com essas liberações eles já estejam liberados e de imediato, não mais 3, 4 dias. Eu não tenho essa resposta agora. Queria ter. Eu queria ter essa resposta até para a operacionalização dela, que eu acredito que a partir de amanhã, na próxima, já estejam sendo liberados. É isso. O bom é que a gente vê que o próprio governo federal sinaliza
que está trabalhando para diminuir esse prazo, porque ele também tem interesse, né, Francisco, que esse dinheiro chegue na ponta rapidamente. Isso é verdade, até porque nós temos que movimentar a economia. Né? A economia nossa parada, estagnada como está, todos perdem. Perdemos em arrecadação, perdemos em movimentação, perdemos... todos perdem. Né? O empresário perde, o contribuinte perde, os serviços que nós temos públicos perdem também, porque o Estado deixa de arrecadar, a União deixa de arrecadar, nós não temos os nossos serviços básicos aqui atendidos. Então, acredito que isso melhore muito. Só para eu ter uma ideia, com esse socorro que veio aí para os MEIs, que foi lançado hoje de R$600, que vai ser liberado a partir do dia 16, ou seja, a partir de segunda-feira, ele já tem esse prazo aí para ser liberado esses R$600 pelas categorias. Ou seja, é um dinheiro que vai circular no mercado. E esse dinheiro que vai circular, que nós vamos ter esse movimento da economia. Então, o empresário, que fica aqui, o grande ponto aqui para o empresário, que ele preste atenção em analisar seus custos, que não vão fazer nenhuma demissão, porque o empresário, ele não só por fato dele perder o funcionário para redução de custos, mas que ele está perdendo muitas vezes uma grande mão de obra que ele preparou durante muito tempo. Mas que ele se prepare, que ele veja outros custos que ele pode cortar, porque isso vai passar, esse momento vai passar. E quando esse momento passar, nós vamos ter que estar de pé para poder dar continuidade. Nós não podemos estar lá em frangalhos, obviamente, quanto a isso. A Andréia Viana fez uma pergunta aqui, que eu vou deixar ela com gostinho de quero mais. Ela pergunta assim, temos linhas de crédito com carência? Andréia, nós já falamos um pouquinho sobre isso. O Francisco deu uma dica muito valiosa, que é do Banco da Amazônia, que tem linha de crédito aí com carência de até dezembro desse ano. Tem outras que estão por regulamentar. Fica aqui uma dica muito importante. Essa live, ela estará sendo salva assim que a gente encerrar e ela vai estar disponível para você poder assistir e enviar essa sugestão para qualquer pessoa que você saiba que precisa dessas dicas que o Francisco está passando para a gente. Tá valendo, Andréia? Assiste então. Tem muita coisa bacana. Se você perdeu, vai lá no começo, assiste que você vai perceber. Não só essa da carência, mas muitas outras. Francisco, para a gente encerrar, porque a gente já está chegando a quase 1 hora aqui ao vivo. Vamos já dar aquelas dicas para finalizar as suas considerações finais. Ok. Consideração final aqui, eu coloco o seguinte. Na hora de você for conversar com o seu gerente do banco e ter acesso ao crédito, não vai lá, socorro, desesperado, estou morrendo, estou isso, aquilo, outro. Você está falando para ele que você precisa do recurso, para você equilibrar as finanças da empresa, que você precisa do recurso para que a sua empresa se mantenha, para que ela continue viva e que você continue a produzir na sua empresa. Por quê? Você está chamando o banco para ser um sócio seu, você está chamando o banco para compartilhar contigo. E ele acreditar que a sua empresa vai sobreviver e vai passar por esse momento crítico. Porque se você chegar lá dizendo que você precisa daquele dinheiro, mas que vai fechar a empresa assim mesmo, você não vai conseguir. Então, vá lá, faz uma análise, faça um plano de negócio antes, faça um plano de ação antes, veja se de fato você vai precisar do recurso que você está solicitando. Se você precisa lá de 15 mil, 20 mil, 30 mil, se precisa de 30 mil reais, não pega 40, pega 30, pega o que é necessário. Porque aquele dinheiro você vai ter que voltar ele para o banco. Porque senão nós não queremos, nem eu, nós do Sebrae, que orientamos o empresário nesse ponto aí, a orientação financeira, nós não queremos que quando for daqui 1 ano, a gente tenha esse monte de empresários, de empresas, que não estão conseguindo honrar com os compromissos financeiros que fizeram agora em abril de 2020. A gente precisa que essas empresas estejam sólidas para passar essa fase e superar. Então, pega o que for necessário. Por isso que é importantíssimo que se faça uma análise financeira da real necessidade da empresa para o momento do seu ciclo financeiro, do seu fluxo de caixa. Aí sim, adequado à realidade da empresa. E os nossos técnicos nós estamos preparados. Essa é a grande dica que fica. Analisa custos, não entra em capital fácil, em dinheiro fácil. O que é um dinheiro fácil? É um dinheiro que está lá no cheque especial, é um dinheiro que está no cartão de crédito, que são custos altíssimos. Não vai desesperado nesse crédito. Calma, senta,
analisa e veja de fato qual é a necessidade sua para aquele momento. A gente tem várias outras perguntinhas chegando por aqui. Fica a dica para assistir a nossa live ou ligar para o nosso 0800 570 0800 e bater esse papo diretamente com o Francisco, com o Edgley e também com o José Daniel e outros profissionais do Sebrae que fazem parte desse time de excelência, especialistas em finanças que podem ajudar você a encontrar esse caminho. Francisco, só mais um lembrete aqui que o Eupídio pergunta onde encontrar essa nossa live gravada depois para poder assistir. Ela será salva no nosso story, então já vai estar disponível, certeza, em nosso story e a partir de amanhã também em outros canais. Tá bem? A gente agradece mais uma vez a presença do Francisco, sabendo que ele pode voltar a qualquer momento, trazendo mais informações e já está aqui prometido para a semana que vem uma live que o Francisco vai fazer com o superintendente da Caixa, falando de linhas de crédito, desse apoio emergencial aí para os autônomos, MEIs e tantos outros, né, que já está disponível hoje. Francisco, você é show. Muito obrigada. Valeu. Lembrando que amanhã tem uma live falando sobre o MEI, os advogados do Sebrae falando sobre esse auxílio aí de R$600, né? Isso, eu já ia até fazer o convite, mas já está feito, então, por não, nós. Mas pode fazer esse convite para assistir essa live. Amanhã, nesse mesmo horário, às 6 da tarde, comecinho de noite, clica aqui que vai estar acompanhando as notícias fresquinhas e podendo tirar dúvidas, né? Muito obrigada, Francisco. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Eu vou te retirar o Francisco para dar os meus recados finais. Agradecendo mais uma vez nosso analista Francisco Ramos, especialista em finanças. Lembrando que o nosso canal de atendimento também pelo WhatsApp é aquele 9971-2198. Lá tem o Tira Dúvidas, que você pode perguntar qualquer coisa que será direcionado ao nosso time de especialistas do Sebrae. Importante lembrar que o Sebrae preparou esse time de especialistas para todos os canais de atendimento. WhatsApp, telefone, YouTube, Instagram. Bom demais ter você aqui comigo. Valeu demais. Outra notícia importante. A nossa agência de notícias tem sempre as melhores notícias atualizadas. O que aconteceu hoje no dia está lá na agência de notícias. Basta pesquisar e encontrar notícias também do Tocantins. E eu convido mais uma vez, então, para a nossa live de amanhã, que começa às 6 horas, com o Dr. Roger e o Dr. Maurício, que são os assessores jurídicos do Sebrae. Vamos estar falando sobre o auxílio emergencial, o Corona Voucher, quem tem direito, quem pode, como ter acesso, tudo isso, tirando todas as dúvidas a partir das 6 da tarde, aliás, 6 da noite amanhã. Obrigada pela sua companhia, fique atento às nossas lives, aos nossos canais, no Instagram, no YouTube, muita coisa legal rolando. E a gente agradece, o Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. Estar junto é mais do que estar perto. Uma ótima noite a todos e até amanhã.